Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a atuação do NUCRIA, o Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes em Londrina. Conversaremos com a delegada responsável pelo núcleo, doutora Lívia Pini. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Eu que agradeço. Bom, a gente teve nesses últimos dias uma notícia que chocou o país, né? Uma menina de 10 anos, vítima de estupro, que acabou engravidando, né? No Espírito Santo. Teve toda uma repercussão em torno desse caso e nós sabemos que é uma realidade que, infelizmente, também acontece aqui em Londrina, né, delegado? Então, eu queria que a senhora começasse falando dos casos mais comuns que vocês têm, parecidos com um desse, que ganhou repercussão nacional, e aproveitar também para falar um pouquinho como é que o NUCRIA atua nesse sentido. Bom, o NUCRIA, ele é uma delegacia especializada da Polícia Civil, então a gente atua na investigação de crimes, especificamente os cometidos contra crianças e adolescentes, que estão previstos no decreto que regulamenta a nossa atuação. Então, especificamente, crimes de natureza sexual é o que a gente mais tem. Acredito que 70-80% dos nossos procedimentos são de estupro de vulnerável ou estupro contra adolescentes. A gente, infelizmente, a gente tem um número muito grande de denúncias. Esses casos muitas vezes não chegam à imprensa porque as investigações e o processo judicial ele corre em sigilo. Então, muito eventualmente, esses casos chegam para a imprensa. Às vezes os pais mesmos procuram, né, para noticiar o caso, principalmente em situações de foragido. Mas a gente tem muitos casos, inclusive na semana, próximo à data do caso da garota, nós tivemos a prisão de um tio também que havia abusado de 2 sobrinhas aqui em Londrina. Nós já tivemos inúmeros casos de... Também menores de idade. Também menores de idade, todas com menos de 10 anos, inclusive. Nós já tivemos situações de gravidez. Esse ano nós já tivemos situações de gravidez, uma menina de 13 anos. Final do ano passado a gente teve uma menina de 12 anos. Então é muito mais comum do que a gente percebe que a população sente. É um crime que infelizmente acontece muito. Quando eu perguntei menor de idade, claro, eu quis dizer justamente na infância, né? Porque 10 anos é uma criança ainda. Agora, como é que são feitas essas investigações? Uma vez que é feita a denúncia, como é que vocês trabalham? Bom, isso varia muito conforme o caso. Nos crimes sexuais e também nos crimes de violência doméstica, é importante falar que a maioria dos crimes de violência sexual acontece dentro de casa ou por alguém muito próximo da vítima. Então, nessas circunstâncias, é muito difícil que a gente tenha uma testemunha. É muito comum que a única pessoa que tenha relato da situação toda seja a vítima. Então, isso vai depender. A gente se apega muito à palavra da vítima. Se ela traz um relato consistente, se a nossa equipe de entrevista, a gente tem aqui uma equipe capacitada, composta por psicóloga, assistente social, então se tem uma declaração harmônica, isso em si já é um indício muito grande para um eventual processo judicial. A partir daí, a gente vai tentar identificar a primeira pessoa para quem aquela criança relatou, também para averiguar essa situação da consistência do relato, se existir alguma prova física. Então, nos casos de estupro com violência, penetração, por exemplo, a gente encaminha para o IML para fazer exame pericial. Nesses casos de gravidez, é feita a coleta do material biológico para um eventual exame de DNA. Nós já tivemos situações onde a gente conseguiu localizar sêmen do agressor no carro onde essa violência era cometida. Foi até uma situação que foi necessário o uso de luminol pelo pessoal da criminalística aqui de Londrina. Foi um caso mais excepcional, esses casos onde a gente tem prova concreta. Mas é muito importante dizer que isso não é essencial, não é indispensável. Muitas vezes a palavra da vítima por si só já é suficiente. E como é que vocês se baseiam nisso? Porque, por exemplo, no caso dessa garota do Espírito Santo, ela disse que vinha sendo abusada desde os 6 anos de idade, né? Como é que vocês conseguem esse tipo de relato? E até que ponto eles servem, como a senhora disse, como um indício evidente de que houve esse crime, essa violação? Ao lado do relato, muitas vezes a gente tem alterações de comportamento. Então, muitas vezes surge uma suspeita a partir dessa alteração de comportamento. A gente tem inúmeros casos que surgiram a partir de tentativas de suicídio, automutilação, alteração
de comportamento no sentido de, por exemplo, a criança está na casa de um familiar, ela se comporta de um jeito, na casa de outro ela volta a fazer xixi na cama, volta a fazer cocô na cama. Então, todas essas alterações de comportamento também são indícios que são levados em consideração. A própria forma como a criança verbaliza é um indício bastante importante. A criança, ela tem uma linguagem própria não muito estruturada. Então, quando a criança vem com uma linguagem muito adulta do seu relato, a gente já tem uma suspeita de que ela pode ter sido induzida, de alguém pode ter falado alguma coisa para ela e ela absorveu aquele relato. Esse receio e esse cuidado a gente tem principalmente naquelas situações onde há um conflito judicial de guarda, eventualmente entre pai e mãe, e ali no meio surge uma denúncia de abuso. Nessas situações a gente tem muito mais cuidado, muito embora o nosso foco seja a proteção da criança. Mas, então, todos esses elementos são levados em consideração para a gente ter elementos robustos, né, que realmente indiquem que houve esse abuso, já que a gente, muitas vezes, só tem a palavra da vítima e dos familiares. Bom, então, mais do que o relato também, mas além do relato, o comportamento da criança também influencia, indica muito, né, de que houve esse crime. Agora, então, baseado nisso que a senhora está dizendo, doutora, dificilmente a gente pode dizer isso, que são poucos os casos em que as denúncias não se concretizam, quer dizer, em que há a denúncia, mas não houve a violência. Já aconteceu, por exemplo, de haver uma denúncia de que uma criança foi abusada e isso não se consumou? Ou vocês não conseguiram ter evidências disso? É muito difícil a gente afirmar que o crime não aconteceu. São muitos os casos onde a gente não tem evidência física, então onde não teve uma lesão para a gente fazer uma perícia. Mas daí que entra o relato da criança, a consistência desse relato. A gente tem histórias de, por exemplo, a criança já vinha relatado para uma amiga de escola, pequena também, há 3 anos atrás. Quando esse relato surge, normalmente a gente vai tentar ouvir essa amiga também, porque o fato dela ter relatado 3 anos atrás, isso daí já é mais um indício. Por que ela iria inventar essa história 3 anos atrás e trazer só agora? Então, tudo isso é levado em consideração. A gente já teve situações, sim, por exemplo, principalmente nessas situações onde tem muito conflito entre os genitores, conflito de guarda, e um faz uma acusação e o relato de toques, principalmente em criança muito pequena. Esse relato de que teve toques e de que a região genital, por exemplo, estava avermelhada. É algo muito sutil, porque pode ser questão de fralda, pode ser 1000 coisas. E crianças muito pequenas têm muita dificuldade de verbalizar. Então, a gente já teve, sim, situações onde essa dúvida fica no ar, onde não é possível fazer essa confirmação, muito embora a gente também não tenha elementos para falar que não houve. Mas o registro fica de que teve aquela investigação e a gente já teve inúmeros casos onde, depois de muito tempo, uma pessoa é investigada novamente por violência sexual contra a criança e, tendo aquele relato primeiro, isso já é um elemento para a gente, de certa forma, desarquivar aquele primeiro caso e daí levar para frente com mais indícios, já que a gente tem mais uma vítima. Em média, são quantas denúncias por mês? Não sei se vocês têm esse tipo de levantamento. Sim, varia um pouquinho de mês a mês, mas em torno de 30, a gente já teve meses com 60 boletins de ocorrência. Aí entra não só a violência sexual, mas os outros crimes do NUCRIA. Mas desse número total, a gente acredita que 80% são situações de violência sexual, que é a nossa grande maioria. E quando não é violência sexual? Nós temos aqui, a gente atende a situações de maus tratos, violência doméstica, então, quando tem algum relacionamento afetivo entre a vítima e o agressor, então, uma adolescente que tem um relacionamento com um indivíduo maior de idade. Se tem uma agressão nesse contexto, vem para a gente. As situações também que entra até em crime sexual, mas as situações de pornografia na internet com criança e adolescente também vem para a gente. Fornecimento de bebida alcoólica a menores também vem para a gente, mas a nossa maioria mesmo são os sexuais. Durante a pandemia aumentou o número de denúncias de casos, a gente não tem como mensurar, mas de denúncias pelo menos? A gente acredita que o número segue constante até na pandemia. A gente inicialmente achou que ia ter essa queda, a gente sentiu uma queda no número de denúncias de agressão, porque essas denúncias muitas vezes surgem da instituição escolar, que a criança chega machucada e o professor faz o acionamento do conselho tutelar e daí isso é feito um boletim de ocorrência. Então isso a gente sentiu uma queda significativa nesses boletins. Mas nos
os casos de violência sexual, como é algo muito grave, é algo que quando os familiares descobrem, eles trazem, né, de pronto assim, para a denúncia, a gente acredita que seguiu uma constante. A média de boletins ainda está constante. Bom, são casos, então, com que vocês, do Nucria, a senhora especificamente, estão mais familiarizados, mas nem por isso deixa de chocar. Eu imagino que seja muito difícil lidar com essas situações, né, doutora? É muito difícil, principalmente quando a gente tem contato direto com as vítimas. A gente sente que a carga emocional maior fica para o pessoal do setor de escuta especializada, que eles que fazem as entrevistas com as crianças. E a gente lê os relatos e é muito difícil, porque você tem ali o relato dos momentos que a criança chorou durante o relato, do sofrimento emocional, então é muito difícil. E a gente tem uma demanda muito grande. Então, a gente, por não conseguir fazer todos os casos andarem com a velocidade que a gente queria, isso acaba causando uma grande angústia. Mas acredito que, de certa forma, também a gente se desensibiliza um pouco para conseguir trabalhar com a matéria, porque realmente não é fácil. Claro, imagino. Bom, é todo um trabalho multidisciplinar, né? Como a senhora disse, essas crianças têm depois um acompanhamento. Nesse sentido, é importante a criança relatar isso o mais cedo possível, o mais rápido possível. A gente tem casos aí de celebridades, né, que agora que estão denunciando que foram vítimas de abuso na infância, enfim, eu imagino que isso tudo é um trauma que a pessoa carrega durante toda a vida. É importante que a família também auxilie nisso, a escola onde a criança estuda. Toda denúncia é muito importante. A gente já teve, muitos casos mesmo, assim, em que aconteceu de a mãe vem fazer uma denúncia falando que a filha foi abusada pelo avô da criança, então pelo pai da mãe, e a mãe fala que ela sabe que é verdade porque quando ela era criança ela passou por um abuso praticado pelo pai. Não foi uma, não foi duas vezes, foram muitas vezes que isso aconteceu. Então, toda vez que você faz uma denúncia, você tem que pensar que você pode estar protegendo outra criança também, porque esses agressores, eles não param em uma criança, e a tendência é que isso vá piorando, que a violência vá se agravando. Então, é muito importante que a denúncia seja feita, e é muito importante que a gente converse com as crianças sobre violência sexual, porque a gente vê que muitas crianças ficam sofrendo essa violência porque no começo elas não compreendem que aquilo é uma violência. Aquele agressor, ele muitas vezes faz a criança acreditar que aquilo é algo normal. Então, ela só vai perceber depois, na escola, quando ela tem uma aula sobre esse tipo de matéria, uma aula preventiva, e daí depois que ela se toca que aquilo é uma violência, acaba relatando. Então, é muito importante manter esse diálogo, porque, como a gente falou, é um crime que normalmente acontece dentro de casa, sem testemunhas. De pessoas próximas, como a senhora mencionou. Tá certo, eu conversei com a delegada Lívia Pini, responsável pelo Nucria. Então, só para quem nos assiste, né, poder ter uma ideia de como é que pode ser feita essa denúncia, pode ligar aqui no Nucria. Tem um telefone específico, doutora? As denúncias podem ser feitas através do nosso telefone, 3325-6593. Nós temos também os canais de denúncia online, que pode ser anônima ou identificada, então o Disque 100 e o Disque 180. Ou a pessoa pode comparecer aqui no Nucria, na Rua Gago Coutinho, 833. Aqui é próximo ao bairro Aeroporto, uma rua acima da Santos Dumont. Doutora, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que os casos diminuam, né? Eu que agradeço a oportunidade. Desejar, né? Eu conversei com a doutora Lívia Pini, ela que é a delegada do Nucria, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência aqui em Londrina. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!